Paz, senhor, irmãos. Pode sentar, por favor. Glória a Deus, que nos concede mais essa oportunidade. Estamos estudando a identidade de Jesus. Nosso livro, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Primeira aula foi sobre a palavra, a segunda sobre Deus, a terceira sobre a Trindade. E agora estamos na terceira terça-feira para falar sobre a identidade de Jesus. Na primeira terça falamos sobre Jesus como Filho de Deus, os seus nomes, que a Bíblia o refere. Semana passada falamos sobre a humanidade de Cristo. Vários versículos lidos, onde comprovamos que Jesus era homem, circunstâncias que ele atravessou como. E hoje nós vamos falar sobre a sua divindade, a divindade de Cristo absoluta. E nada mais, nada menos, como a gente sempre fala, tudo que vamos falar, extrair, expressar, está contido na palavra de Deus. Então iremos ler versículos que comprovarão a deidade de Cristo, a sua divindade, porque tudo que nós vamos falar sobre isso vem da palavra de Deus. A própria Bíblia afirma com frequência que Jesus Cristo tinha as duas naturezas. Nós cremos nisso, amém, irmãos? 100% homem e 100% Deus. E o que é que torna essa verdade absoluta? João 1:1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, desde o princípio, o Verbo, Jesus estava, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lembrando que João é um dos últimos livros escritos, né? Apocalipse está no final, porém Apocalipse não é o último livro escrito. João é um dos últimos livros escritos, um homem que já estava capacitado, um homem que já estava totalmente vivido, e com a inspiração do Espírito Santo, ele abre o seu livro com essa verdade, com essa realidade que nós precisamos crer. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ô Jackson, por que não está projetando os... Amém. Desculpa, é que eu estou andando para frente. Não vi que estava atrás de mim. Amém, irmãos? Outra verdade absoluta, quando Paulo escreve para a igreja de Colossos, ele diz, porque nele quem? Em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Jesus, corporalmente, habita toda a plenitude da divindade. Não tem como nós não crermos diante de um versículo tão explícito, tão transparente para a nossa vida hoje à noite. Nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E em Jesus, como já vimos, quando falamos sobre a Trindade, que ficou claro para nós que o Pai, o Filho e o Espírito, um Deus, com a mesma essência, com o mesmo objetivo, então não são três deuses. Porém, a própria Bíblia vai nos dizer hoje à noite, que Jesus tinha os atributos divinos, que quais são? Onipotente, onipresente, onisciente, eterno. Então a Bíblia vai dizer em Isaías 9:6, revelando-nos a sua eternidade, que Jesus é eterno, então ele é Deus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quantos atributos, quantos nomes dados a Jesus, que comprovam a sua divindade,
maravilhoso conselheiro, um Deus que aconselha, Deus forte, Pai da eternidade, Ele é eterno. Existem algumas denominações que dizem que Ele só viveu o tempo que Ele viveu, como um homem comum, morreu e ponto. Não, Ele é Deus, Ele se desfez da sua glória, se despiu do seu poder, da sua grandeza, da sua majestade, para nos salvar, para nos mostrar o caminho, para nos deixar o exemplo. Ele é eterno. Nós precisamos crer na divindade de Jesus. Jesus como onipotente, a onipotência dele que pode todas as coisas. A Bíblia diz em Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Quem é que tem todo o poder? Deus. Aqui está falando praticamente de Jesus, então a divindade de Jesus como Deus, unido à Trindade, o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, nos dando a convicção de plenitude. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele participa de tudo, Ele está em tudo, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus como onipresente, um dos textos mais falados, e talvez nós não conseguimos ainda entender isso, que quando nos reunimos Ele está, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Lá em Israel, para que se inicie um culto na sinagoga, um serviço na sinagoga, precisa de 10 homens justos. Não pode ser mulher, tem que ser 10 homens justos no mínimo. E eles se baseiam isso lá em Gênesis 18, aquele diálogo entre Deus e Abraão, que Deus comunica ao seu servo Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra, e vem todo o diálogo, se tiver 50 justos, 45 justos, 40 justos, 30 justos, 20 justos, e para nos 10. Então por isso hoje em Israel, se você entrar numa sinagoga e não tiver 10 homens justos, não há culto, não há serviço. Eles se baseiam nisso. Mas Jesus veio como Deus e anulou isso. Onde tiver o quê? 2. Na sua casa, você e a sua esposa, você e o seu filho aqui na igreja, 2, Jesus já se faz presente. Já pode se prestar um culto a Ele, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Jesus se apresentando mais uma vez como Deus. Outras obras, outras situações de Jesus que apresenta a sua plenitude, a sua soberania como Deus. Efésios 1:21 diz que acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só agora, irmãos, mas também no vindouro, na eternidade, para todo sempre. Qual é o nome que está acima de todo nome? Jesus, provando mais uma vez que Ele é Deus, a sua divindade, não só hoje, mas para todo sempre. O nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é absoluto, soberano. As obras revelam a sua divindade. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele nunca ficou fora. Às vezes temos a mente que o Pai cria, não, Jesus cria, o Espírito Santo cria, porque é o mesmo Deus. João 1:3 fala o quê? Que todas as coisas foram feitas por Ele. Oh, aleluia! E sem Ele quem? Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ele é Deus, é a Trindade participando junto, é a pericorese, a dança da Trindade, a união da Trindade, a harmonia da Trindade de um Deus que cria todas as coisas, e Jesus é divino. Como Criador de todas as coisas ainda, Colossenses 1:16, porque nele quem? Em Jesus foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, as coisas que você vê e as que você não vê.
Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Jesus estava, está e sempre estará presente em todas as situações de criação, porque Ele é Deus. E ainda como Criador de todas as coisas, a quem constituiu herdeiro de tudo, o Pai constituindo Jesus como herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Jesus, por Ele é o herdeiro de todas as coisas, por quem foi feito todas as coisas. Mais uma convicção da sua divindade: Ele é a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida. João 1,4 diz: nele quem? Em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a fonte de vida. Quem pode ser a fonte de vida? Deus. Então prova mais uma vez a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda como a fonte da vida, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Olha aí, mais uma vez, nos comprovando a unidade, a harmonia da Trindade e a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como a fonte da vida, ele disse, um dos poucos, não o único que disse isso. Nenhum teólogo ousou dizer essa expressão. Nenhum outro criatura de Deus, anjos, ousou dizer isso. Só Jesus disse: eu sou. Deus. Quando Moisés pergunta para Deus, quando eu chegar lá, vão perguntar o seu nome, o que eu vou dizer? Diga que eu sou. Eu sou o que sou. Deus pleno, absoluto. E Jesus disse, olha, ele declara: eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em outras passagens ele fala: eu sou a porta. Ele é Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus, Jesus, na sua divindade é a fonte de vida. Jesus, na sua divindade, é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é o autor do novo nascimento, irmãos. Por mais que nós ensinamos as pessoas, ou colocamos pessoas em disciplina, ou a igreja quer fazer aquilo não adianta. Quem vai produzir o novo nascimento dentro do ser humano é Jesus, é Deus, é o poder da Trindade sobre a nossa vida. 1 João 2, 29, se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Tem que se achegar a Ele, tem que crer nele, tem que viver a sua vida, tem que ser justo, tem que tirar de lado tudo aquilo que não nos torna justos diante dele, para que nós sejamos em contato como nascidos dele, que tem o caráter dele, o costume dele, as manias dele. Então ele que é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Jesus, como Deus, produz um novo nascimento dentro do ser humano. Oh, aleluia! Nos faz de novo, nos regenera. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Algo mais que Ele faz como Deus, Ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios 3,17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Ele está dentro de nós. E aqui cabe um parêntese, para a gente acender uma luzinha amarela dentro do nosso coração. O que é que Jesus está vendo quando nós vemos? Porque se Ele está dentro de você, tudo que você faz, Ele vê. O que é que Ele está ouvindo quando você fala?
O que é que Ele tem visto de nós? Porque Ele habita nos fiéis, como Deus. Ele está dentro de nós, o Cristo, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Oh, aleluia! João 14, 23 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, olha a condição, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É o desejo dele morar dentro de nós, é o desejo dele transformar a nossa vida. Porém, o alerta, o princípio, o propósito é: se alguém me ama, tem que amar a Deus, desejar a Deus, guardando a sua palavra, praticando a sua palavra, assim o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Jesus é o único, como Deus, que pode nos dar a vida eterna. Amém? Ele dá a vida eterna. A sua divindade permite isso, e ele diz em João 10, 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele se deu por nós, ele se entregou por nós, e a Bíblia diz que ninguém o forçou, ele deu por amor, ele se deu por amor de cada um de nós. A vida eterna está à disposição de nós, nas mãos do nosso Mestre, mas precisamos entrar nos seus princípios, precisamos cultivar a sua palavra, precisamos crer na divindade de Jesus. E o que mais ele fez? Como Deus inspirou os profetas e apóstolos. 1 Pedro 1,11 diz: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava. Ele, como Deus, inspirando, capacitando os profetas e os apóstolos. 2 Coríntios 13:3, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Uma prova de Cristo que fala em mim. A divindade dele inspirando, capacitando os profetas e os apóstolos para a missão que lhes fora designada. Jesus, como Deus, distribuiu ministérios. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12:5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, em essência, em amor, em princípios, em propósitos, em divindade. É um Deus. E Jesus distribui ministérios para as pessoas conforme lhe apraz. Efésios 4, 11 e 12, mais uma vez ele distribuindo os ministérios, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas. Ele quem? Jesus. E outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esta é a preocupação de Deus. Esta é a principal prioridade de Deus, irmãos. Tudo que Deus nos concede, tudo que a palavra nos concede é para um só propósito, para a edificação do corpo de Cristo. Não para divisão, para edificação. O sonho de Deus, vamos falar assim, é que haja edificação do corpo, solidificação do corpo.
porque Ele distribuiu as pessoas responsáveis, os ministérios responsáveis, os princípios, as direções, para que nós possamos ser aperfeiçoados nele, na sua obra, naquilo que Ele nos concedeu. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus. Ele santifica as nossas vidas, Ele santifica os fiéis. 1 Coríntios 1:2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto era uma igreja boazinha, sem nenhum problema, problemática. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele nos santifica. Não há nada que Ele não possa transformar, não há nada que Ele não possa fazer de novo. Nós desistimos. Minha filha hoje estudou tanto, aí foi mal na prova que ela estudou tanto, e está lá, arrasada, não vai estudar mais, diz que não tem capacidade para passar em faculdade nenhuma. Deus não. Deus olha o meu e o seu problema, Ele resolve, Ele nos santifica, Ele nos ajuda a cada dia. Nós já queremos desistir, Ele não. A igreja que está em Corinto é uma igreja difícil. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E Ele nos santifica, Ele santifica a nossa vida através da sua divindade, do seu poder, da sua grandeza. Foi Ele quem deu poder aos apóstolos, glória a Deus, Atos 4:30, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Nós não fazemos nada, irmãos, o poder é dEle, nós só nos dispomos. Foi aquilo de que o pastor falou domingo, nós damos tanta agenda para Deus, né? Deus vai lá, Deus faz isso, por que nós não vamos? O poder está nas nossas mãos, de entrar em um ambiente e transformar situações, de curar vidas, salvar vidas pelo nome de Jesus. Precisamos tirar um tempo para Deus, um tempo de fazer alguma coisa, porque os prodígios são feitos, os sinais são feitos, porque Ele nos concede o seu poder, a sua divindade nos dá esse direito. O poder está nas nossas mãos, de mudar a situação. Eu, como pai, tive que fazer o quê com a minha filha? Abraçar. Não é assim, filha. Os obstáculos são feitos para que nós os vençamos. Aí você usa o exemplo nosso, olha quanta dificuldade papai passa, mamãe passa, e estamos aqui. Nós cremos em Deus, vamos lá, ergue a cabeça, é uma prova só. Tem mais 8 no ano. Foi só a primeira. Vamos estudar de novo. Tem que estar a dificuldade. E assim é na vida espiritual, é na vida aqui com Deus. Cadê? Tem que estar a nossa dificuldade. Onde que está a dificuldade de nós realizarmos o poder que está em nossas mãos? O que é que estamos fazendo com esse poder? Então, Jesus, a sua divindade, concede poder aos apóstolos. Atos 16:18. E isto fez Ele por muitos dias. Aqui é Ele, não é ela. Está errado. E isto fez Ele por muitos dias. Ah, não, é o exemplo da menina que perturbava Paulo, perdão, irmãos. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Aqui é um exemplo, um alerta, para que quando as coisas começarem a acontecer através do nosso intermédio, nós não aceitarmos as bajulações que às vezes atrapalham, ou mais do que atrapalham, querem tirar o foco de quem nos deu o poder, que é Jesus, e achar que nós somos o tal. Eu convivi com pessoas assim, espiritualmente falando, e é terrível, e o fim é terrível. Eu orei, porque se eu não estiver lá, não,
Paulo não poderia receber a glória para ele? Olha, estou falando de mim, olha lá, é verdade. E é verdade o que estavam dizendo. Mas tira o foco. O foco saía de quem deu o poder para ele. Ele falou, opa, não. Reconheceu que ele era o que era, fazia o que fazia, porque Deus, Jesus tinha dado poder para ele realizar aquilo. Então a honra é de Deus, a glória é de Deus, faça as coisas, e quando as coisas começarem a acontecer, glória a Deus, honra a Deus, louvor a Deus, porque é Ele que nos concede poder para tal. Jesus, como Deus, na sua divindade, faz mais algo lindo nas nossas vidas. Ele perdoa pecados. Mateus 9,2 diz, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Se ele não fosse Deus, ele poderia perdoar os pecados? Não. Então, mais uma vez, comprova a divindade de Jesus, a divindade do nosso mestre. Só Deus pode ser adorado. Mateus 9,18, dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Um homem reconhecendo a divindade, quem ele era, adorando a Jesus e pedindo um favor a ele. Minha filha faleceu, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Muitas coisas nós poderíamos alcançar de Deus, se diante de uma dificuldade, diante de um falecimento, não um falecimento físico, mas falecimento de uma saúde, de uma empresa, de algo que você planejou e não deu certo, muitas coisas poderiam ter sido revertidas na minha e na sua vida, se nós fôssemos até a Ele e o adorássemos. Ao invés de abrirmos nossos lábios, ou corrermos para tantos outros lugares onde Ele não está. Então fica um alerta nesse versículo para a gente, que Jesus foi adorado, Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus é Deus, o Pai é Deus, e merece a nossa adoração, irmãos. Quando nós o adoramos, nós estamos dizendo, olha, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode, e Ele pode fazer muito mais além do que nós pedimos, ou do que nós pensamos. Jesus também é adorado pelos anjos, Hebreus 1,6 diz, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ele é adorado na terra e no céu, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória, e ações de graças. E eu via toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam, amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Ele é adorado por toda a criação. A divindade de Jesus lhe permite isso. Ele possui outros títulos, um que nós já falamos, que prova a sua divindade, que é o eu sou. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou, provando mais uma vez que ele estava desde a criação de todas as coisas, mostrando a sua divindade. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aleluia, de graça.
a quem tiver sede, irmãos, quando apertar sua sede espiritual, sua sede financeira, sua sede matrimonial, sua sede ministerial, vá para uma só fonte, ela se chama Jesus de Nazaré. Ele tem a água que vai saciar a sede da nossa vida, a sede da nossa esperança. Aleluia. Ele é o Senhor dos senhores. Apocalipse 19:16. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não há nada, não há ninguém acima deste nome. É o nome que está acima de todo nome, que todo joelho vai se dobrar e que toda língua vai ter que confessar que só Ele é o Senhor. E vamos encerrar com alguns outros versículos que apresentam de uma forma muito explícita a sua divindade. João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A divindade de Jesus. João 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, provando mais uma vez a divindade de Jesus. João 5,23, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. João 5,58, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. João 10, do 30 ao 33, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, tu fazes Deus a ti mesmo. João 20:20, Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Romanos 9:5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém, provando mais uma vez a divindade de Jesus, que é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Colossenses 2:2, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em caridade, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Cristo. E por último, João 1,14, o Senhor Jesus, possuindo as suas duas naturezas, divina e a de homem, como Emanuel, que é o Deus conosco. E o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de vontade. Ele habitou no meio de nós, Ele está no meio de nós, isso é maravilhoso, irmãos. Creia nisso, creia na Trindade, no poder criador, restaurador, fortalecedor, perdoador, capacitador do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que vive em harmonia, no mesmo propósito, no mesmo amor, no mesmo objetivo, porque é um Deus que trabalha de formas diferentes, mas nunca serão três deuses, sempre será um Deus. E aqui, pelas Escrituras, temos que ler vários versículos, cansa às vezes, porque é a Escritura que prova. Não adianta nada eu ficar falando aqui para você sobre a divindade dele, se é a Bíblia, são os versículos que provam, comprovam que ele é Deus. E quando veio como homem, ele era 100% homem e 100% Deus. Está vivo à direita do Pai, olhando, intercedendo, nos fortalecendo, porque Hebreus diz, como lemos a terça-feira passada, que ele passou por todas as tentações
todas as tentações que nós passamos, para que no momento oportuno, no momento de dificuldade, Ele possa nos socorrer. Esse é o teu Jesus, essa é a Trindade, 100% homem, e como homem, como falamos terça-feira passada, os exemplos como homem que Ele nos deixou, de amor, de compaixão, de palavras brandas, de não acusar as pessoas, que Ele como Deus poderia ter acusado, mas não acusou. Deu o braço, deu o ombro, e fez com que as pessoas tivessem uma nova perspectiva de vida. Esse é o evangelho que nós vivemos, um evangelho de novas perspectivas, novas esperanças, das boas novas, das boas notícias que nos encorajam e nos encorajarão todas as vezes que nós precisarmos. Amém? Então você aprendeu definitivamente que o nosso mestre é 100% homem, enquanto esteve aqui na terra, e 100% Deus. Amém? Curva a tua cabeça, por favor. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por alimentar a nossa mente com as coisas que vêm do alto. O nosso Jesus, que é divino, que estava desde o princípio, que por Ele tudo se fez e sem Ele nada do que se fez teria feito. O Deus que rege em todo o tempo, na pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na mesma harmonia, no mesmo propósito de salvar o homem, de restaurar o homem, de sustentar a criação que Ele mesmo fez, desde o princípio. Um Deus organizado, aonde coloca todas as coisas em um ambiente que a Bíblia diz que era em trevas, vazias, não havia forma. Talvez existam vidas hoje à noite aqui no santuário, ou Pai, ou pela internet, em trevas, sem forma, sem esperança, mas o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Tu és o Deus que cria tudo novo, Tu és o Deus que nos surpreende, e o Senhor coloca todas as coisas nos seus devidos lugares, e todas elas cumprem a ordem desde o princípio. Os pássaros voam e cantam, os rios correm, os luminares estão aí, iluminando o dia, iluminando a noite. É a obra da tua criação, Pai, e nós te louvamos, porque fomos criados com as tuas mãos, e o Senhor soprou em nós o fôlego de vida. Oh, que possamos retribuir tão grande criação, e colocar hoje à noite as áreas da nossa vida organizadas. Organizar a nossa vida, a nossa casa, nosso ministério, nossa comunhão com o Senhor, o nosso reconhecimento da sua divindade, do seu poder, da sua grandeza. Oh Senhor, como é bom te amar, como é bom ter os nossos olhos voltados para ti, como é bom passear pela Bíblia, como passeamos hoje à noite, lendo os versículos que não são nossos, são versículos deixados pelo Espírito Santo, são princípios deixados pelo Espírito Santo, são boas novas deixadas pelo Espírito Santo, para que creiamos no nome que está acima de todo nome, e vivamos uma vida de paz, uma vida de integridade, Senhor, diante da Tua face e diante dos homens. Esse é o poder da Tua palavra, esse é o poder da Tua presença. Obrigado pela criação, obrigado por criar em nós uma nova perspectiva de vida. Obrigado por nos dar condição de sermos novas criaturas. Nós que andávamos desgarrados, sem pastores, perdidos no caminho obscuro, mas a Bíblia diz que no caminho obscuro brilhou uma luz. Aleluia. E por isso estamos aqui, para te agradecer por essa luz, pela tua presença. Tu és a luz do mundo, tu és o sal da terra. E nós queremos ser hoje à noite deste lugar, com o compromisso de honrar a tua humanidade como homem, os exemplos, os princípios, os passos deixados pelo Senhor, as reações diante dos insultos, das blasfêmias contra ti, como o Senhor reagiu, como o Senhor curou, como o Senhor alimentou, como o Senhor teve compaixão. E
E como Deus, na sua divindade, dar-te toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e agradecer-te pela cruz do Calvário. Despertas para um tempo de santidade, um tempo de comunhão, um tempo de não só estudarmos a identidade de Jesus, mas nos identificarmos com Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.